Na aula 210, há uma pergunta de uma aluna, Marcela, sobre fazer uma investigação do imaginário da intelectualidade universitária que forma os atores do sistema jurídico no Brasil. E percebi que será um esforço monumental fazer tal investigação, pois, visto que a norma jurídica leva em conta os aspectos sociais, históricos e culturais, seria necessário fazer uma investigação do imaginário não só dos formadores dos atores do sistema jurídico, que geraram o ordenamento jurídico patológico, mas também do que geraram uma literatura e ciência estética patológica, uma sociologia patológica, uma psicologia ou terapia patologizante, etc. Digo, sim, mas este é um tema fundamental. Acontece que, e você tem razão quando diz, não adianta você tentar investigar o imaginário dos juristas ou dos advogados, porque houve uma modificação geral do imaginário brasileiro desde os anos 60. A história disso não foi contada. Quer dizer que são transformações que se passam, vamos dizer, no escuro, né? É como o dragão do Excalibur, que ele se esconde atrás da névoa para ele mudar de forma, tá entendendo? A história do Brasil, a história psicológica do Brasil nos últimos 40 anos é um mistério total. Porque houve muita interferência, gente agindo sem ter a menor noção de todas das consequências que deveria levar, pensando somente, vamos dizer, na imposição daquele seu programinha político, daquela sua ideologiazinha, tá certo? E o efeito total, ninguém sabe. Mas, por exemplo, se você levar em conta que só nos últimos 10 anos morreram assassinados 500 mil brasileiros, né? Isso não tem nada a ver com o nosso imaginário. Será que isso aparece assim do nada? Quer dizer, há uma modificação sociológica profunda, quer dizer, um povo relativamente pacífico que se transforma num povo de assassinos. Não é isso? Também, vamos dizer, soma isso com a degradação cultural, quer dizer, um país que ficou sem literatura. Se você assiste aquelas discussões na feira literária, festa literária de Paraty, eu digo, meu Deus do céu, aquelas menininhas de ginásio, abaixo de menininhas, sabe aquelas que levavam o livrinho para você assinar, coletar autógrafo dos amigos, está naquele nível a coisa, pô. Né? Vocês viram pelos 2 artigos que eu publiquei, as 2 figuras eminentes, né, da festa, falando uma coisa inteiramente absurda, um show de ignorância. Quer dizer, isso nunca aconteceu no mundo. Agora, vem junto com, né, toda esta coisa de gaysismo, abortismo, negritude e reservas indígenas, tudo isso tem um impacto tremendo, né? E com uma sucessão de leis feitas para proteger os criminosos e atar a mão da polícia, tá certo? E, vamos dizer, quase 30 anos agora de campanha contra as Forças Armadas e a polícia, como se elas fossem culpadas de tudo. E você acha que isso não tem impacto? Isso não muda a cabeça das pessoas? Né? Então, hoje mesmo no Facebook apareceu um rapaz lá dizendo que na escola, no Instituto tal de Minas Gerais, as pessoas aprendiam que o Galileu foi perseguido pela Inquisição porque demonstrou que a Terra era redonda. Né? Isso é ensinado para as pessoas. Outra coisa, aquele livro do Júlio Zé Chiavenato, o genocídio americano, que é uma fraude do começo até o fim, durante pelo menos 15 anos, esse livro foi repassado em tudo quanto é escola secundária do Brasil, como se fosse a verdade última sobre a Guerra do Paraguai. Até que veio, né, eu esqueci o nome do cara, que escreveu Maldita Guerra, um professor da USP, foi ver ponto por ponto, o livro do Chiavenato está totalmente errado. Só que este segundo livro não é repassado para as crianças. Então, quer dizer, houve uma devastação cultural e mental no Brasil. A história disso tem que ser contada, porque isso é como a psicanálise, meu filho. Se você não rastreia por onde a porcaria entrou na sua mente, você não consegue se livrar dela. Quer dizer, a perda da consciência histórica no Brasil foi uma coisa monstruosa. Então, eu sugiro o seguinte: para estudar essas mudanças do imaginário, você tem que buscar na fonte. Qual é a fonte do imaginário? São as artes e espetáculos, evidentemente. Né? E, em segundo lugar, a mídia. Então, teatro, televisão, cinema. É por aí que a coisa começa. Rádio, música popular. Né? A coisa tem que ser contada nesse nível. Tá certo? Para chegar na modificação que houve dentro de um grupo específico, como, por exemplo, os estudantes de direito, fala, epa, falta muito. Porque
todos os processos que se verificaram ali não tiveram como agentes principais os próprios atores desse meio. A coisa vem de fora. Então você imagina, por exemplo, o poder que a televisão tem sobre a cabeça desses caras. Quando eles chegam à faculdade, eles já estão vendo televisão desde os 3 anos de idade. Não é isso? E a cabeça deles já está cheia dessas imagens. Então, veja, uma observação que eu faço todo dia. A simples ideia de como você argumenta, como você coloca uma ideia e a defende, as pessoas não têm mais. Porque elas não têm noção do tamanho dos problemas. Né? Outro dia apareceu um rapaz dizendo, não, ele viu em algum lugar um direitista qualquer dizendo que Marx era racista. E daí ele, né? Imagina, esses não são os imbecis, são os ignorantes, não sabem nada. Né? Eu desafio você a me mostrar uma obra de Marx onde ele prega o racismo. E digo, um momento, eu conheço a história, eu sei quem levantou a lebre do racismo de Marx, um sujeito chamado Nathaniel Weil, e a primeira coisa, esse livro já é antigo, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, é que há uma diferença brutal entre o Marx publicado e o Marx da correspondência pessoal, cartas pessoais. Né? E que nas cartas pessoais ele revela todo o racismo que ele esconde nas obras. Ora, se o rapaz soubesse disso, ele não ia exigir como prova uma obra. Portanto, eu digo, o cara entrou na briga sem sequer ter lido o primeiro livro que lançou o problema no ar. Né? E entra com uma inocência e com uma autoconfiança, assim, patéticas. Mas são todos assim. Então, tudo isso foi uma devastação monstruosa, pô. E se não contar essa história só nas artes de espetáculo vai dar um trabalho enorme. Mesmo que seja só sob o aspecto de um tema. Por exemplo, o tema, vamos dizer, da valorização do bandido, do marginal, do maluco, do doente. Só esse tema que virou praticamente obrigatório. Isso é um dogma no Brasil. Né? Os anormais são superiores aos normais. Se você negar isso, eles te chamam de racista. Quer dizer, é uma confusão mental monstruosa e totalmente incapacitante. Nós temos que contar essa história até para salvar essas pessoas. Olha, você começou a pensar isso porque antes de você entrar neste mundo aconteceu isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Então você fica sabendo a origem das suas ideias. Agora nunca pensou, porque você ouviu uma coisa aqui, ele já incorpora aquilo e acha que aquilo é a natureza dele, aquilo é a vida dele, aquilo sou eu mesmo, está entendendo? Então, eu não sei se é possível fazer este trabalho com relação a esta comunidade em particular. Né? Eu preferiria escolher, vamos dizer, por temas da modificação. Como, por exemplo, vamos dizer, a ideia da valorização absoluta do desejo sexual. Quer dizer, você vê que isso não surge no Brasil, evidentemente, isso vem da nova esquerda aqui americana e do parte do Maio de 68, onde o Daniel Cohn-Bendit ele espreme o ministro da Educação na parede dizendo, olha, eu li aqui o seu relatório, mas o senhor nem de longe menciona os problemas sexuais da juventude. Agora, quem vai contar, pelo menos contar a história disso? Não adianta esse pessoal que sai brigando também contra isso. Vamos fazer a campanha contra o aborto, vamos fazer a campanha contra o gaysismo. Tudo isso é perda de tempo. É? Você não vai ganhar nenhuma dessas brigas. Nenhuma. Por quê? Porque o sistema está instalado. Essas brigas são boas pelo seguinte, quando você tem uma democracia normal, está tudo funcionando, então sobra o quê? A luta parlamentar. Você luta por projetos de lei ou contra projetos de lei. Mas quando você já tem um sistema hegemônico montado, você lutar pró ou contra projetos de lei só serve para legitimar o sistema. O sistema vai ganhar sempre. Agora eu explico isso para o pessoal de direito, por exemplo, explico isso para os católicos, eles ficam loucos da vida. Então você não quer que a gente faça campanha contra o aborto? Fala, não é que eu não quero que você faça campanha, essa campanha vale se ela estiver articulada com uma estratégia geral para quebrar o esquema de poder que está por trás disso. Se não, se é só para falar do aborto em si, você está demonstrando burrice, porque você tem
Você reage, as pessoas no Brasil reagem conforme os seus sentimentos pessoais ou grupais sejam ofendidos. Sentimentos ou interesses. Então, se você é fazendeiro, você reclama contra o MST. Se você é católico, você reclama contra o aborto. Se você é das Forças Armadas, você reclama contra os territórios indígenas e contra a desnacionalização do território, etc, etc. Né? E assim por diante. Quer dizer, são interesses grupais. Agora, são interesses grupais que estão competindo como uma estratégia total que já delimitou o marco legislativo dentro do qual eles vão discutir. Ora, precisa ser muito palhaço para acreditar que uma vitória parlamentar significa alguma coisa. Né? Não significa nada, ela pode ser abolida no dia seguinte. Eu já expliquei milhares de vezes que essa nova ordem mundial ela não precisa do meio, vou dizer, do canal parlamentar. Quando ela não consegue se impor por um canal parlamentar, ela se impõe indiretamente, através de decreto administrativo, portaria, etc., regulamento, etc., e acaba tudo sendo feito do jeito deles. Portanto, o problema não é abortismo, o problema não é gaysismo, o problema não é esse, nem aquele, nem aquele. O problema é o sistema. Né? E o sistema chama-se sistema hegemônico. Isso levou 30 anos para ser montado, mas nós não temos sequer a história de como foi montado. Né? E, no entanto, queremos levantar nossas bandeirinhas e disputar no parlamento. Quer dizer, é coisa de gente burra. Agora, nós que estamos estudando aqui, nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos culpa dessa porcaria toda que foi feita e também não temos culpa da burrice alheia. Tá certo? E também nós não temos a ilusão de que nós vamos consertar tudo isso, de que vamos mudar o estado de coisas. Não. Mas nós estamos, vamos dizer, sofrendo, estamos embaixo de uma avalanche de porcaria, de elementos venenosos, e nós queremos pelo menos manter a nossa cabeça um pouquinho acima disso. Podemos ser derrotados politicamente, juridicamente, etc, etc. Peraí, mas não queremos ser esmagados espiritualmente. Nós queremos levantar nossa cabeça e dizer, se você não está entendendo, eu estou entendendo. Se você não sabe o que fazer, eu sei o que fazer. Se você quiser me ouvir, ouça. Se não quiser, não ouça. Tá certo? Então, esse tema que você está falando aqui, aí precisava ter uns 20 alunos deste seminário, uns 20, e fazer uma divisão de trabalho, dizer, cada um de nós vai pesquisar isso sobre um certo aspecto, e vamos matar essa charada. Se não for possível um só autor reunir tudo isso, para você reunir isso aí, você precisaria ser um Leopold von Ranke, um Hippolyte Taine, um Jacob Burckhardt, um gênio da historiografia, e mesmo assim ia passar 20 anos escrevendo. Então, vamos tentar nos ajudar uns aos outros a compreender esta coisa. Começar por coletar material. Por exemplo, eu tinha pensado em fazer um site, né, que o nome é Destruição do Brasil. Vamos documentar graficamente a destruição do Brasil. Por exemplo, tiramos uma foto dos anos 50, né, pega a foto da Rua São Bento, da Rua Direita, em São Paulo, nos anos 50, e tira outra agora. Porque naquela época todo mundo andava de terninho, gravatinha, bem arrumadinho. Agora você só vê os caras assim, com bermuda, chinelo de dedo, barrigão à mostra. Né? Vestido de criança, meu Deus do céu. Você acha que isso não significa nada? Você tira fotos de como era a cidade naqueles anos, como era o Rio. Agora você pega os prédios tudo grafitado, caindo aos pedaços, e ao mesmo tempo do lado um sujeito construindo algum palácio absolutamente esdrúxulo, que não combina absolutamente com o resto da rua. Né? E no Brasil eles pensam assim, cada edifício é um universo separado. Né? Não precisa combinar com a rua. Então é claro que, por mais bonito que seja cada coisa individualmente, vai ficar feio no conjunto. Né? Você pega a obra de destruição arquitetônica que os militares fizeram. Né? Porcaria que eles fizeram na Praça da Sé, porcaria que fizeram na Praça Rússia. Né? Tudo na base do imediatismo e da engenharia militar. Engenharia militar, meu filho, foi feito para assim, você construir uma ponte, atravessar e dinamitar. Então, é evidente que aquilo não precisa combinar com nada, não tem consideração estética nenhuma. E os caras foram fazendo obra dessa base, meu Deus do céu. Não? O Minhocão matou a Avenida São João, transformou aquilo num antro de banditismo. Quer dizer, vocês não conseguir avaliar as consequências sociais de uma obra arquitetônica. Né? Porque não tem essa noção. Então, tudo isso na arquitetura, na aparência física das cidades, na aparência física das pessoas, no modo de vestir. Né? Então, aqui tem dois de bermuda. Né? Perdoa por causa do calor. O dia que você me ver vestido de bermuda em algum lugar que não seja, não digo nem a minha casa, mas o meu banheiro, você pode me internar no hospício. Eu não vou fazer isso nunca. Né?
eu sou um homem adulto e eu não quero ter cara de criança. Né? Porque eu já fui criança, né? Não preciso ser de novo. Né? Então, por exemplo, o sujeito ter a idade que ele tem. Né? As pessoas dizem, mas não sabe mais isso, agora todo mundo quer ser jovem. Eu digo, para que ser jovem? Eu já fui, e foi uma bela porcaria. Né? Então, se você não assume nem a idade, quer dizer, então está num estado mental muito ruim. Tudo isso é a devastação psicológica do Brasil. E isso começa com o quê? Com dizer, os criadores do imaginário. Não é qualquer um. São profissionais disso. São o pessoal das artes, espetáculos e mídia. Então é lá que tem que começar. Agora, a documentação é imensa, imensa, imensa. Então aqueles que se... Não, então outra coisa, não começa no Brasil, começa com a importação. Né? Então... Claro. Quando as pessoas, por exemplo, começam a usar cabelo comprido, não é isso? Tudo isso vem, evidentemente, vem de fora. Porém, eu já observei que essas coisas têm no Brasil um impacto muito maior do que tem nos seus países de origem. Por quê? Porque o Brasil não tem história cultural. Não tem nada atrás. É aquele negócio que no poema do Murilo Mendes, que eu estou deitado numa rede, que todos os países vão lá e dão uma balançadinha na rede. Entendeu? Então, quer dizer, o Brasil, ele não é o autor da sua história, ele é a vítima da história alheia. Então as coisas entram lá assim como quem arromba uma porta aberta. Não tem resistência, não tem análise crítica, não tem nada. Quer dizer, tem uma ânsia de imitar alguma coisa para sentir que é alguém. Né? Então, começa, vamos dizer, a vulnerabilidade começa na educação doméstica. Então, eu dificilmente conheci algum brasileiro que não tivesse vergonha dos seus filhos. Por quê? Porque ele começa a olhar os filhos, cada vez que ele vê o defeito dele no filho, ele odeia o filho. Então ele usa o filho como bode expiatório, para ele exorcizar o defeito dele. Em vez de ele curar o defeito nele para que o filho não o copie, é o contrário, ele quer curar no filho para ver se reverte nele. Isso é impossível. Né? Então, segundo, quer dizer, a superficialidade da religião no Brasil. O Papa João Paulo II falou a coisa mais certa, ele disse, os brasileiros são cristãos no sentimento, mas não na fé. Quer dizer, eles sentem a coisa, mas eles não a vivem na realidade. Quer dizer, eles não julgam as coisas de acordo com o critério cristão. Você vê, o maior país católico do mundo é o país onde as pessoas mais adoram recursar a esmola. Que é obrigatória. Moralmente obrigatória. É isso? Então, agora, quando o Papa lá, todo mundo vai na rua e tem emoção e chora e tal, e depois volta para casa e continua obedecendo o Satanás, porra. Isso é assim porque o Brasil ficou 100 anos, praticamente um século, não digo 100 anos exatamente, mas praticamente o século XIX, sem instrução católica. Quando começou a independência, o Brasil tinha 3 mil monges, que para aquele território já é nada. Quando terminou, tinha 8. E ainda veio aquele imbecil daquele, não sei que, Almeida, dizer que a culpa do nosso atraso educacional é da Igreja Católica. Eu digo, mas não houve educação católica, meu Deus do céu, ela foi proibida. Ninguém sabe disso. Então, são só alguns dos... Veja, só nisso que eu falei aqui, esses 10 minutos que eu falei sobre isso, seria a multidão de temas que eu levantei aqui que tem que ser investigado. Isso aí, se você quer saber, essa é uma especialidade minha. Levantar assuntos sobre os quais ninguém sabe nada e que eu também não sei e que eu gostaria de saber. E implorar, pelo amor de Deus, estude isso e venham me contar. Se você pegar as notas de rodapé do livro Jardim das Aflições, tem ali umas 40 teses universitárias que não existem, mas precisariam existir. Eu me lembro, por exemplo, ter levantado o tema do ateísmo comparado. Existe a religião comparada, mas as formas de ateísmo que surgem nas várias sociedades são diferentes conforme a religião que elas renegam. Há um ateísmo judaico, há um ateísmo greco-ortodoxo, há um ateísmo católico, assim, ateísmo protestante e assim por diante. Quando que alguém vai estudar isso? Eu não tenho tempo, nunca vou poder fazer isso, mas alguém que tenha tempo e goste do assunto, pelo amor de Deus, estude e me conte. Então, é aquilo que eu chamo o mapa da ignorância, quer dizer, a listinha dos assuntos que você precisaria saber e não dá para saber. Por quê? Para saber isso, precisaria ter toda uma cultura. É a cultura que nós vamos produzir, que vocês vão produzir.
nós temos condição de produzir, só entre os alunos aqui, nós temos condição de produzir uma cultura brasileira 1000 vezes mais pujante, não digo do que aqui existe agora, porque agora não existe nenhum, mas 1000 vezes mais pujante do que aqui existia nos anos 50, na melhor época. Então, quando que nos anos 50, vamos dizer, houve um círculo tão vasto de estudantes dedicados a temas tão profundos e tão difíceis como tem neste seminário? Nunca houve. Então nós podemos fazer a coisa reviver, e se Deus quiser, nós faremos reviver. Mas, precisa ver o seguinte, às vezes você tem interesse pessoal por uma questão, mas tem que ver, para resolver essa questão, precisaria antes ter resolvido esta outra, e esta outra, e esta outra, e esta outra, e esta outra. Então é melhor começar lá no começo e dividir o trabalho com os outros. Então, peguem esse tema da história psicológica do Brasil nos últimos 40 ou 50 anos até, subdividam em temas, comecem a juntar e façam uma central de documentação. Primeiro vamos juntar a documentação. Até a documentação visual é importante para isso. Tá? Bom, muito bem.